cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nessa tarde gostaria de estar abordando, juntamente com os irmãos e todos aqueles que vão assistir, ver, ouvir este vídeo, uma abordagem que nós vamos estar falando da palavra de Deus e trazendo também a menção para com o título: não saia de Jerusalém antes de receber a sua promessa. Amém, meus queridos? Então eu gostaria de abordar aqui essa mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 1, alguns versículos saltitados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. O 20, apenas a parte C do 20. Tome outro o seu bispado. O versículo 25. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desfiou para ir para o seu próprio lugar. Continua ainda aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, apenas o versículo de número 6, que diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, eu começo por aqui, dizendo: o que é que você está ouvindo? De que forma você está entendendo ou compreendendo? Porque nós estamos vendo que nos dias atuais as pessoas estão confusas, não estão compreendendo a palavra de Deus. Para ser mais concreto, objetivo, não estão entendendo o discernimento do Espírito Santo da palavra de Deus para com a igreja do Senhor. Irmãos, o que eu ouço hoje, visualizo hoje, nos dias atuais, dentro da igreja do Senhor, que o Senhor escolhe pessoas para o trabalho da obra. O Senhor, Ele levanta, consagra as pessoas pela qual o ministério indica. E muitos irmãos, até no começo, aceita aquilo que o Deus tem lhe ordenado. Começa cheio de motivação, até mesmo dizendo, cheio do Espírito, mas no meio da jornada se deixa ser dominado pelas atrações deste mundo, se preocupando mais com os deleites, se preocupando mais com o seu ventre, deixando situações o dominar e tirar a função ministerial da sua vida. O Senhor, irmãos, muitas vezes Ele nos coloca, nós, numa posição de destaque, e muitas vezes, irmão, perdemos essa posição, porque a arrogância, a soberba, o eu, aquela ignorância nos toma, porque nós não queremos estar sobre a regência de alguém. Achamos que conquistamos um devido patamar de destaque, de função ministerial dentro da casa do Senhor, já está bom para eu poder fazer aquilo que eu acho que é bom para os meus interesses, não para o crescimento da obra. Então nós estamos vendo pessoas verdadeiramente que Deus está abençoando com seus cargos, com as suas funções de ministro dentro da casa do Senhor, deixando verdadeiramente, irmão, o prelado de governar de acordo com a ordenança da igreja, para poder, irmão, exercer funções dentro desse ministério particulares, para usufruir
bens material, bens financeiros para si próprio. Estão mais preocupados verdadeiramente com destaque. É o caso aqui de nós, irmãos, analisar que o próprio Senhor Jesus, ele escolhe um homem entre os seus discípulos para reger, para ministrar a tesouraria do ministério dos apóstolos. Ele escolhe Judas. O próprio Senhor escolheu Judas, irmão. Mas nós vemos que esse homem, na escolha, não soube aproveitar a escolha pela qual Deus o chamou para ser um apóstolo, para estar dentro daquela função ministerial. Ele não soube lidar com a situação, com o privilégio, até mesmo que aquele cargo lhe daria no meio da comunidade. E hoje, irmão, nós estamos vendo, irmão, que as pessoas, elas estão dentro da igreja somente com o interesse de adquirir uma posição, para depois, dentro dessa posição, começar a ter fins lucrativos para si próprio, não para o crescimento da igreja do Senhor. Nós olhamos aqui, irmão, que nós vemos um homem que pelo qual foi ungido, foi escolhido pelo Senhor, Judas, o Iscariote, o traidor, o enganador, o desleal, o infiel. Observamos, irmão, que ele deixa involuntariamente, irmão, para poder fazer as coisas, se desviar dos caminhos da verdade, no oculto, irmão, trabalhando para tentar destruir aqueles que estão verdadeiramente na posição de líder. Nós observamos, irmão, que Deus aqui, ele chama os seus escolhidos, aquele que ele escolheu, aquele que ele consagrou, para estar verdadeiramente exercendo esse governo ministerial dentro da casa do Senhor. Ele tem alguns que ele escolhe para fazer essa diferença. Mas antes da escolha, para que o algo verdadeiramente venha se concretizar na minha, na tua vida, ele deixa um algo sobre a vida desses homens. Não saia de Jerusalém. Irmãos, quantos estão saindo de Jerusalém? Entenda o que eu quero dizer. Não saia de Jerusalém. Compreenda o que é isso. Permaneça em Jerusalém. Porque é em Jerusalém, irmão, que Deus te chamou, que Deus te escolheu para te abençoar. E quantos estão perdendo a sua bênção? Porque não estão confiando naquilo que o próprio Deus instituiu para ele. Permaneça fiel em Jerusalém, porque é em Jerusalém que eu vou te abençoar, que eu vou derramar minha graça, o meu amor, o meu poder, a minha autoridade sobre a tua vida. Mas tem pessoas, irmão, que não conseguem se alicerçar dentro de Jerusalém. Não conseguem esperar. Porque permanecer dentro de Jerusalém tem que ter algo chamado conserto. Há um tempo, irmão, para receber as virtudes do Senhor quando se fica dentro de Jerusalém. E esse tempo se chama tempo de preparação. Porque aquilo muitas vezes que está fora dos primórdios de Deus, Deus começa dentro de Jerusalém a alicerçar. E é por isso que Ele não quer que eu e você venha sair da nossa posição e permanecer dentro de Jerusalém, dentro daquilo que Ele nos chamou. Até que verdadeiramente nós estejamos preparados para receber a promessa que Ele firmou sobre a mim e sobre a tua vida. E muitos irmãos não estão compreendendo. Porque ficar dentro de Jerusalém talvez não é fácil, irmão. Talvez para ficar dentro de Jerusalém, eu quero te dizer com convicção, você tem que rejeitar muitas coisas e se sujeitar verdadeiramente à ordenança de Jerusalém, irmão. Entenda, eu não quero falar o que é Jerusalém, mas eu quero que você venha compreender o que é Jerusalém na tua vida, aonde Deus verdadeiramente te chamou para um compromisso, e nesse compromisso Ele quer te abençoar, Ele quer galardear você dentro da Jerusalém, pela qual Ele te chamou, para que você não venha sair, não perder aquilo que Ele tem de especial para dar para você. E quantos irmãos dentro de Jerusalém estão traindo, irmão, a confiança da liderança que está dentro de Jerusalém? Até no começo, no movimento espiritual avivado,
Ainda fala que dentro de Jerusalém veste a camisa, não vai sair jamais, não vai trair os seus que estão ao seu lado. Mas, irmão, se deixa, irmão, é um sentimento de emoção, como eu sempre falo, que o crente não pode viver com sentimento de emoção, mas o crente tem que estar sobre o discernimento da razão, para que verdadeiramente nada venha tirar verdadeiramente a comunhão daquilo que está firmado dentro de Jerusalém. É notório, nós vemos, irmão, que muitos irmãos, se deixando se elevar por situações incômodos, particulares, perde a visão espiritual e se afasta de Jerusalém, e ainda condenando, irmãos, os instrumentos pelo qual Deus chama para estar na liderança da Jerusalém. Porque, irmãos, se nós recebemos algo da parte de Deus, se nós recebemos um controle para estar administrando a Jerusalém na terra, é porque verdadeiramente, irmão, o nosso compromisso tem que ser permanecer fiel, fixado, até Deus começar a mudar a história nossa dentro da Jerusalém. Porque, irmão, na Jerusalém, irmão, você vai conquistar coisas maravilhosas, grandiosas, se você permanecer fiel, seguro, concreto, se você permanecer verdadeiramente contado dentro dessa Jerusalém pela qual Ele te entregou e confiou, irmão. Porque dentro da Jerusalém, irmão, quando do alto for revestido poder e autoridade na minha e na tua vida, você vai ser selado para continuar combatendo o bom e fiel combate e nunca desistir. Por pior que possa acontecer algo na sua vida dentro da Jerusalém, nós não podemos desfalecer a nossa fé em Cristo. Não podemos jamais retroceder. Não importa, irmão, o que vai acontecer. Irmão, aprenda que dentro de Jerusalém você tem um algo a cumprir. Porque o Senhor, irmão, primeiro no tempo da preparação, dentro da Jerusalém, Ele tem correção. Eu quero dizer, Ele tem exortação, mas também Ele tem exaltação dentro da Jerusalém. Irmãos, muitos não suportam a correção, porque quando começa a ser corrigido, a primeira coisa que ele faz é relutar contra as palavras do líder da Jerusalém. Começa a relutar, começa até a falar que a liderança está totalmente tomada pelo espírito da carne. Eu quero te dizer, você que está se afastando da Jerusalém, aquebranta o teu coração, deixa essa soberba cair por terra, essa arrogância, esse eu, se arrependa e volta novamente para Jerusalém, porque verdadeiramente é na Jerusalém que você vai receber a tua bênção, a tua promessa. E não adianta querer lançar situações adversas sobre a vida da liderança, porque a liderança está focada em Cristo Jesus. A liderança ainda permanece em Jerusalém, porque a liderança ela é fiel e ela é objetiva, porque ela confia e crê naquilo que Deus preparou para ele estar ali, e é por isso que ele não se desvia de Jerusalém. Então, irmão, se eu fosse você, voltaria novamente, irmão. Sabemos que o seu coração verdadeiramente está enfermo, o seu coração está machucado, mas você deixa a arrogância, o eu te dominar, essa soberba que não deixa você querer voltar e se aquebrantar. Irmãos, se aquebranta. Você não vai se humilhar jamais para homem, mas você vai se aquebrantar e se humilhar para o Todo-Poderoso, porque Ele quer um compromisso contigo, é lá em Jerusalém. A bênção que Ele prometeu foi ali em Jerusalém, não foi em outro lugar, não. Você pode até ir para outro lugar, mas o Espírito de Deus que habita na Jerusalém, aonde quer que você esteja, Ele vai estar lá falando a respeito das mesmas palavras que Ele proferiu dentro da Jerusalém, aonde Ele te chamou, aonde Ele te convocou para te colocar numa função, num cargo verdadeiramente especial, para que você seja mais que vencedor. Não relute, irmão. Não tente relutar, mas tente verdadeiramente se humilhar e se aquebrantar com um coração sincero, que é um coração íntegro e reto, que verdadeiramente apraz o amor de Deus para comigo e para com você.
Deus está falando nessa tarde, volta para Jerusalém, porque meus braços continuam abertos e as minhas promessas ainda continuam de pé. Se você mudar os seus parâmetros, mudar os seus pensamentos, não deixar ser conduzido por terceiro, porque terceiro está destruindo verdadeiramente o segmento que eu tenho dentro do seu ministério, dentro desse corpo governamental, dentro da cidade de Jerusalém. Permaneça, para que você venha entender. Até agora, falando de Jerusalém, eu estou falando, permaneça dentro da igreja pela qual o Senhor te chamou para te abençoar. Foi ali que Ele fez, irmão. O inimigo, irmão, não vai querer deixar você permanecer aonde Ele te chamou, porque nesse lugar que Ele chamou, Ele vai tratar, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar, vai te consagrar. Mas dentro deste lugar Ele vai te exaltar. Mas primeiro Ele quer um conserto. Ele primeiro tem que limpar a casa, porque foi assim com Israel um dia. Israel andou rebelde, Israel saiu da presença, Israel não quis permanecer dentro de Jerusalém, Israel quis andar segundo e os conforme de outras nações diferenciadas, pela qual Deus não tinha compromisso. Mas Deus tinha um compromisso com Israel, e Ele chamou esse povo para adorar Ele em espírito e em verdade, não em outros lugares diferenciados, mas Ele chamou esse povo para adorar Ele em Jerusalém. E quando Israel saiu da posição de Jerusalém, Israel caiu, Israel se tornou um povo fraco, uma situação pecaminosa entrou sobre a vida de Israel. Israel em tudo pesou nos altos de Deus, mas ainda dentro da Jerusalém existe pessoas a qual Deus conta. Existia um homem chamado Elias, ainda com compromisso, homem que não estava preocupado em agradar reis nessa terra, não, em querer posições dessa terra, homem que era compromissado verdadeiramente com a obra de Deus. Foi criticado, foi taxado, foi afrontado, padeceu por falar a verdade. Quantos falavam que Elias estava na carne, como falam que nós estamos pregando na carne? Sim, meu querido, porque é a carne neste momento falando, mas sendo usada pelo poder do Espírito Santo. O discernimento não é carnal não, meu querido. O discernimento é da parte daquele que me chamou para estar dentro de Jerusalém. Para falar o que eu estou falando não é fora, mas é dentro de Jerusalém. E é por isso, irmão, que Deus tem testificado ao meu e ao teu respeito, porque nós estamos ainda fiel dentro da Jerusalém, aonde Ele fez uma promessa: não saia, não se afaste de Jerusalém. As propostas que vão te oferecer aí fora vão ser propostas até boas, maravilhosas, se nós deixarmos se elevar pela ótica humana. Mas nós, irmãos, que estamos firmados na promessa dentro de Jerusalém, nós não visualizamos nenhum prato com a ótica humana, mas visualizamos tudo, Senhor, que o Senhor nos coloca na nossa mão, com a ótica espiritual, para discernir, irmão, aquilo que é da parte de Deus, aquilo que verdadeiramente é da parte de Satanás, irmãos. Cuidado com os laços que lá fora, irmão, estão te oferecendo. Cuidado com os pratos que saem de terras diferenciadas, terras, ministérios, da onde rege os filisteus. Cuidado, irmão. Não seja regido por filisteu, porque filisteu não tem compromisso por aqueles que habitam dentro de Jerusalém. Não deixa, irmão. Não deixa ser regido por esse Golias, que é descendente dos filisteus. Até mesmo dentro da tua parentela existe descendente de filisteu, que está tentando tirar a tua promessa que foi constituída dentro da Jerusalém, dentro da igreja a qual Deus te chamou para uma responsabilidade, para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Não perca, irmão, não perca o foco, não perca, porque não é esposa, não é filho, não é amigo, não é neto, não é parente nenhum que vai nos conduzir para o céu. É uma pessoa firmada, uma pessoa com fidelidade,
Uma pessoa que verdadeiramente lança sua confiança verdadeiramente em esperar com paciência na promessa que verdadeiramente Ele nos concedeu dentro de Jerusalém. E uma pessoa dessa formalidade é uma pessoa obediente aos princípios certos da verdade de Cristo. Então nesta tarde, irmão, não deixe que ninguém venha tomar o seu bispado, irmão, o seu cargo, a sua função. Porque se você rejeitar aquela promessa que Ele fez contigo dentro da Jerusalém, irmão, Ele coloca outro no seu lugar. E esse outro, irmão, vai fazer muito melhor do que você fez. A promessa é tua, meu querido. A promessa é tua, minha querida. Não perca o teu chamado dentro do lugar que Ele te chamou. Volta para a casa do Pai. Porque é lá na casa do Pai, é lá na Jerusalém celestial. Para terminar, irmão, é lá na Assembleia de Deus. Ministério maior é Deus e Arthur Alvim, que Deus te chamou. E se Deus te chamou naquele lugar, não saia da tua posição. Você que saiu, Deus manda te dizer, enquanto você não voltar, a tua vida vai ficar estacionada. Você pode até fazer algo extraordinário, mas pela tua própria força. Mas no decorrer do tempo, o teu castelo de areia vai cair. Porque dentro da Jerusalém, os castelos que é constituído dentro da Jerusalém, irmão, é castelos constituídos na rocha. E pode vir o vendaval que vir, o seu castelo constituído dentro da Jerusalém não vai cair, irmão. Mas aqueles que estão dispersos, aqueles que saem e não têm capacitação de voltar, porque não quer se humilhar, porque ainda não se converteu e se acha que é convencido. Ainda é convencido. Você precisa se converter para poder voltar para Jerusalém celestial. Não me entenda mal, mas eu quero te dizer, volte. Coloque este eu, essa soberba, essa arrogância por terra e volte. Se humilhe para o Senhor, peça perdão para o Senhor. E eu tenho certeza que no lugar que Ele te chamou, você vai ser abençoado. Eu agradeço a oportunidade nessa tarde, por essa pequena palavra que eu trouxe, para você que se afastou, ou até mesmo se desviou dos caminhos do Senhor. Saiba que o lugar pelo qual Ele te chamou e te colocou, você sentiu, você foi abençoado naquele lugar. Você sabe que você foi abençoado. Você sabe que ali Ele derramou poder sobre a sua vida. Você sabe que ali Ele te curou. Você sabe que ali Ele te deu dons. Você sabe tudo isso. E você deixou o principal, a promessa que Ele te cumpriu ali naquele lugar. Você deixou. Mas ela continua lá. Ela não continua em outro lugar. Ela não continua em terra de filisteu, não. Ela continua ainda dentro do terreno fértil. Ela continua ainda dentro da propriedade de Israel. Ela continua ainda dentro de Jerusalém. Tu sabes o que Deus está falando contigo. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.